Tema: saindo de Anatote. Capítulo 1, versículo 1 ao 5 está escrito: As palavras de Jeremias, o filho de Ilquias, dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim, a quem a palavra do Senhor veio nos dias de Josias, o filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. Veio também nos dias de Joaquim, o filho de Josias, rei de Judá, até o final do 11º ano do rei Zedequias, o filho de Josias, rei de Judá, que Jerusalém foi levada em meio ao cativeiro no 5º mês. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Antes que saíste da madre, eu te santifiquei, e às nações eu te dei por profeta. Quero tomar os vossos assentos em nome de Jesus. Louvar a Deus também pela vida do presbítero Edmilson Marinho. Que Deus continue abençoando, dando graça, sabedoria e com essa alegria que só o Senhor sabe fazer e conduzir esse trabalho em nome de Jesus. Meus irmãos, falar do livro do profeta Jeremias é falar de um livro, é falar de uma chamada de Deus na vida de um moço, de um jovem, que em meio a tantas turbulências da vida, ele está diante de um cenário em um declínio tão desfavorável na vida dele, que diante do choro, que diante da crise, que diante de tantos reviravolta no meio do povo de Israel, um povo que não foi escolha do homem, foi escolha de Deus. E o que me chama a atenção é que Deus não escolheu Israel para viver outras coisas. Deus escolheu esse povo, nação pequena, para viver as melhores coisas sobre a face da terra. Haja vista que de todas as nações Deus vai escolher esse povo. Deus vai derramar nesse povo uma bênção para viver as melhores coisas sobre a face da terra. E o que me chama a atenção é que toda vez que Deus resolve se levantar um homem para cuidar desse povo, para cuidar dessa nação, essa nação que é representada e que é retratada como uma criança, que todas as vezes pedia, o pai dava, e mesmo pedindo e o pai lhe dando, e o pai aqui representa Deus, ela se distancia da presença de Deus. O que me chama a atenção é que de tantas vezes Deus cuidou desse povo, protegeu desse povo, alertou esse povo, mas ao voltarmos o contexto e olharmos para a história de Israel, é lembrar de Juízes, quando Deus levantou tantos homens para cuidar dessa nação. Homens, mulher, pessoas, reis, profetas e sacerdote. E quando nós olhamos para o cenário de Israel, que teve as maiores bênçãos derramadas sobre ele, e a promessa foi de viver coisas extraordinárias sobre a face da terra. Só Flávio Joséfo, ele afirma no seu livro dos Heróis da Fé, no seu livro das Histórias dos Hebreus, que 75% da promessa era voltada para Israel, e 25% dessa promessa era voltada para nós, que entramos depois, a qual João mesmo no seu livro, no seu evangelho, ele disse que ele veio para que era seu. E João está falando deste povo, dessa nação que era Israel. Mas João vai continuar dizendo que este povo que ele veio não o recebeu. Então ele vai abrir a porta da graça, e ele vai olhar para a humanidade pecadora, decadente no erro, que abandonou desde o Éden, e ele vai dizer: aquele que quiser se tornar meu filho, eu estou dando poder. É por isso que Joséfo disse que só 75% da promessa era atribuída para Israel e 25% para nós. E o que me chama a atenção é que desde o livro dos Juízes, Deus levantou tantos homens. Levantou Eude para cuidar de Israel. E quando Eude morre, o povo vai se declinar mais uma vez para o erro de novo. Deus levantou Sansão, um moço cheio do Espírito Santo, e que mesmo no erro, mesmo nas falhas, mesmo nas suas escolhas de pecar, Deus havia levantado Sansão para cuidar de Israel. Deus levanta uma mulher que no meio de tantos homens, Sangar, Gideão, ele escolhe levantar uma mulher por nome de Débora.
Débora foi mãe sobre Israel. Mas mesmo assim, Israel não deu ouvido à voz de Deus no meio do povo. O que me chama mais atenção é que Deus não só levantou estes homens e juízes, como também Ele vai levantar reis, como também Ele vai levantar sacerdotes como Eli. Não só isso, mas Deus vai levantar um homem por nome de Isaías, filho de Amós, o profeta. E Isaías, desde o capítulo 1 ao capítulo de número 49, salvo engano, do seu livro, Isaías já entrou no cenário pregando a mensagem. E essa mensagem não veio de julgamento para o meio do povo, mas foi uma mensagem de alerta do povo. Isaías começa a pregar dizendo: fala para Israel, Isaías, que o boi conhece o seu dono, o jumento a mão do seu possuidor. Então Isaías vai pregando. E quando Deus percebe que o povo já estava ouvindo as suas palavras, Deus vai trazer mais uma palavra nos lábios de Isaías, dizendo que se o povo andasse pelas águas, as águas não iam submergir a ele. E se eles andassem no meio do fogo, a chama também não arderia neles, porque Deus havia cravado o nome de Israel na palma da sua mão direita. De tantos homens Deus ter levantado, de tantos homens, de tantas coisas Deus ter feito no meio do povo, esse povo escolhe se distanciar mais uma vez, porque Isaías foi cerrado pelo meio. E em um inteirinho de tempo, enquanto Isaías é cerrado pelo meio, para tentarem calar a voz de Deus no meio do povo, porque para esse povo, cerrar Isaías era sinal que Deus não ia falar mais, que Deus não traria juízo, que Deus não iria bradar no meio do povo. Só que eu amo dizer que Deus tem sempre alguém preparado na última hora. Enquanto uma nação se declina para o erro, outra nação, Gisele, Deus escolhe levantar na última hora. Enquanto tem uma nação que não quer dar ouvido à voz de Deus, Deus escolhe quem ninguém quer escolher, porque Deus tem sempre alguém preparado na última hora. Isaías é cerrado pelo meio e não tinha mais probabilidade e nem esperança no meio do povo. A voz de Deus acaba, não se tinha mais presença, era só barulho, mas não tinha glória no meio do povo. Haja vista que o que me chama a atenção é que Israel estava semelhante em Ezequiel capítulo 37. Quando Deus pega Ezequiel, Deus leva ele no meio de um vale de osso seco. Israel estava semelhante a Israel daquela maneira, secos, vazios, debilitados e sem a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Porque Isaías foi cerrado e Deus não falava mais. Passa um inteirinho de tempo, e o que me chama a atenção é que dentro desse cenário, dessa crise moral e espiritual, Deus vai levantar alguém no meio dessa idolatria, no meio dessa falsa adoração que permeava no meio de Israel. Pois havia dentro de um interior de Jerusalém um moço por nome de Jeremias. Esse Jeremias é filho de Ilquias, que era sacerdote. Ele nasce no meio desse cenário de dor, de sofrimento, de luto, de afronta e de perca. Só que Jeremias não nasce em um tempo calmo, em um tempo favorável. Jeremias vai nascer em um cenário justamente de sofrimento, durante o reinado do rei Manassés. Haja vista que esse Manassés é o homem mais cruel, segundo alguns historiadores, que reina sobre Judá. Em 2 Reis capítulo 21, versículo 1 ao 8, Manassés era filho de um homem piedoso por nome de Ezequias. Manassés chegou justamente a ser aquele que aos 12 anos de idade apenas sentou no trono. E como foi que a idolatria permeou no meio do povo? É porque com 12 anos Manassés, quando se assenta no reinado de Judá, havia ao seu redor homens que começaram a incentivá-lo a ser movido e para justamente trazer para o meio do povo a idolatria e a falsa adoração. Eles queriam arrancar Deus do centro de qualquer maneira.
Eles queriam tirar Deus do centro da adoração. Eles queriam arrancar Deus do centro da vida do povo. Eles queriam arrancar Deus do centro de tudo e de todas as coisas. Eles queriam fazer de tudo. A adoração foi embora. E agora fica a falsa adoração no meio do povo. Só que Deus já estava cansado da falsa adoração de Israel. Deus queria voltar a permear no meio do povo. Mas todo ano que se passava, as nações que haviam sendo destruídas por Deus, anteriormente do reinado de Manassés, não chegou justamente ao patamar do que essa nação agora estava fazendo. As idolatrias dominavam em Judá. A adoração era para outras coisas, não era mais para o Deus de Israel. Só que o que me chama a atenção é que Manassés chega a morrer. E quem vai se assentar no trono em um interim de tempo, parafrasear, é seu filho Amon. E quando Amon se assenta no trono, aparentemente as coisas iriam mudar, mas não muda. Amon vai continuar com a falsa adoração, com a idolatria no meio do povo. E o povo agora estava em um declínio moral e espiritual cada vez mais. É por isso que eu amo dizer que quando sempre tentam tirar Deus do centro, Deus vai fazer de qualquer forma voltar a tabernacular com o seu povo. Porque é dele, por ele e apenas para ele são todas as coisas. Daniel disse: seja tronos, principados, ele remove reis, ele estabelece reis, ele remove reino, e ele renova todas as coisas ainda. Eu estou sentindo Deus nessa manhã, e eu vim com a palavra profética para o coração de alguém. Fique tranquilo, porque Deus logo logo vai voltar a habitar no meio do povo de novo. Porque estão querendo fazer de tudo para arrancar Deus do centro do ambiente do culto. Só que Deus tem sempre alguém preparado para ser levantado na última hora. Amon continua com a falsa adoração e a idolatria no meio do povo. Mas havia alguém naquela última hora. Seu nome era Jeremias. Jeremias estava no meio do cenário, no meio da crise, no meio do choro, no meio da dor e no meio do sofrimento. Jeremias está vendo tudo isso: desprezo, choro, afronta. E o que me chama mais a atenção é que mesmo Jeremias vendo tudo isso, o maior sonho de Jeremias e de todo jovem, pois Jeremias tinha aproximadamente entre seus 17 anos e os seus 20 anos de idade, que segundo isso ele vai dizer que quando o moço chegava nessa idade, era justamente o período de ser integrado ao ofício ministerial de sacerdote, pois era o sonho de todo moço. É só você se lembrar de 1 Samuel capítulo 3 e o capítulo 2, quando Eli separa Ofni e Finéias como sacerdote. Não é que eles tinham coração de sacerdote, é porque a lei dizia que todo filho do sexo masculino que fosse gerado dentro de um lar, de uma casa sacerdotal, ele teria que dar continuidade com aquilo que o seu pai começou. Era o sonho de todo moço. Era a mesma coisa de eu ser filho de um pastor e o meu pai parar ou morrer, e agora o bastão passa para mim, e sou eu quem vou dar continuidade do ofício sacerdotal. Jeremias tinha esse sonho. Jeremias estava vendo o declínio, o desprezo,
o luto, a dor e o sofrimento no meio de Israel. Só que mesmo vendo tudo isso, Deus vai entrar em cena nesse momento agora. Deus vai no interior de Jerusalém, chamado Anatote. Anatote é um interior pequeno, um vilarejo que fica a 5 quilômetros da capital, Jerusalém. E Anatote era justamente um ambiente impropício ou impróprio de Deus ir atrás de alguém naquele lugar, porque não se tinha lógica. Quando alguém vai escolher alguém, se pergunta o escudo, a família, o grau, a patente. Mas Deus não olha como o homem olha. Deus não enxerga como o homem enxerga, porque a escolha de Deus é diferente da escolha do homem. Deus vai a Anatote, e não tinha condição de sair de Anatote alguém importante. Olhe para cá e entenda que Jeremias é filho do sacerdote Uquias, que pela lei ele tinha que dar continuidade. E mesmo sendo filho de sacerdote, tendo estudos de sacerdote, tendo linguajar de sacerdote, porque já estava estudando para isso, o sonho era de sacerdote. Ele já tinha as vestes guardadas, quem sabe, no guarda-roupa, e tirava para vestir, para ir para a escola de sacerdote. Ele já tinha tudo de sacerdote. Só que uma coisa é o homem planejar o que ele vai ser lá na frente. Outra coisa é Deus projetar projetos e promessas para a vida do homem. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Deus disse na boca de Jeremias: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Porque uma coisa é o homem planejar, outra coisa, Adames, é Deus mostrar os projetos que Ele tem para a vida do homem. Isaías capítulo 55, versículo de número 8, 9, está escrito: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos maiores do que os vossos caminhos, e o meu pensamento é maior do que os vossos pensamentos. Haja vista que o Salmo de número 94, versículo de número 11, está escrito: porque o Senhor conhece os pensamentos do homem. O que me chama a atenção é que o plano dele, presbítero Marinho, era: você, sacerdote, vou cuidar do povo, vou pregar a lei, vou cuidar dos leprosos. Só que Deus entrou em cena e disse: antes que eu te formasse, eu te conheci. Antes que saíste da madre, eu te santifiquei. E o meu sonho de sacerdote vai deixar para lá, porque eu te levanto hoje como profeta para as nações. Olhe para cá, presbítero Marinho, isso é extraordinário. Deus vai atrás de Jeremias, e perceba que o texto já começa a dizer as palavras de Jeremias, filho de Uquias. E o que essa expressão significa? É que Deus e a sua palavra, Jeremias e as suas palavras, estavam andando lado a lado, uma com a outra. E de repente chega a dizer que ele era filho de um sacerdote, e era seu pai quem determinava a roupa, a comida, o estudo, as amizades, os lugares que ele iria pisar a planta do pé. Era Uquias que tinha o poderio sobre ele. Era Uquias que dizia: coma aquilo, ande com esse, se vista com isso, fale dessa maneira. Só que quando Deus vai entrar em cena, e eu amo dizer que Deus, ele quebra protocolo, mas ele não quebra princípio. E o protocolo é a lei do homem. E a lei do homem diz: quem manda aqui
ainda sou eu. Aí chega Deus pelo seu princípio e diz: é nada. Quem foi que fez a boca do homem? Jeremias, eu estou lhe chamando para ser meu profeta. Dentro de Anatote. E pega essa revelação agora. Anatote significa ambiente pequeno, ambiente impróprio, ambiente sem condição nenhuma, porque era o interior. E de interior, a capital não olha muito para o interior. Capital não consegue enxergar alguém importante dentro de um interior. Mas Deus vai no interior de Jerusalém, 5 quilômetros da capital, do centro de Jerusalém, atrás de um menino, atrás de um moço. E quando ele chega, ele entra na casa de um sacerdote e fala para Jeremias. Foi Deus quem foi até ele. Não foi Jeremias, presbítero Marinho, dizendo: eu estou aqui, Deus me levanta. Isaías morreu e eu posso ficar no lugar dele. Não, pelo contrário. Deus usa um princípio remoto, de uma possibilidade. Porque todo jovem esquece e deixa para lá o desejo de chegar a ser profeta. Porque Isaías foi cerrado, de alto a baixo pelo meio. E na mentalidade daquele jovem, se ele foi morto, nós seremos também o próximo a ser morto. Mas Jeremias era projeto de Deus e não era projeto de Jeremias não era projeto de homem. Jeremias era projeto do Deus que criou os homens. Deus, quando entra, ele estava vendo o primeiro significado, Anatote, que significa lugar pequeno, lugar infavorável, impróprio. Só que o sinônimo de Anatote, Adams, mexeu comigo dentro do meu quarto. Anatote significa lugar pequeno. Olha o sinônimo de Anatote: lugar de promessa. Significado: ambiente pequeno. Sinônimo: lugar de promessa. Significado: lugar pequeno. E para muitos, quem mora numa casa simples, come pouca coisa, tem roupa boa, já começa a observar e dizer: eu nunca vou ser ninguém, eu nunca vou chegar, eu nunca vou crescer, eu nunca vou ser. E me deixa abrir um parêntese, para você começar a dar glória nessa manhã. O teu hoje nunca definirá. Você vai viver no seu amanhã. Vou repetir de novo. O seu hoje, as suas dores hoje, os seus problemas hoje, a crise na casa hoje, nunca poderá definir o que você vai viver daqui para amanhã. Nunca definirá. Por quê? Porque quem está pregando nessa manhã é alguém da casa, nem muitas vezes tinha coisa para comer, mas o tempo passa, presbítero Marinho, porque eu disse que o nosso hoje nunca poderá definir o nosso amanhã. E tem gente que me liga, eu já sei que vocês sabem dessa história, mas eu quero dizer, porque eu estou sentindo o mover do Espírito Santo. O meu ontem nunca será melhor, nunca será a mesma coisa do meu amanhã. Ontem eu não tinha pão para comer, ontem eu não tinha roupa para vestir, ontem eu não tinha sapato para calçar, e hoje eu nem lembro. Hoje eu estou saindo de Anatote. Por quê? Porque tem Jerusalém me esperando lá. Ei, olhe para cá. O livro de Gênesis capítulo 37 mostra a história de José. O hoje de José era os irmãos perseguindo, era a cisterna e ele sendo jogado, e lá dentro não tinha água e não tinha pão, mas qual era o seu amanhã? Era um trono esperando José, e ele não sabia qual era o hoje de Davi. O hoje de Davi era ele sendo desprezado no pasto. E qual era o seu amanhã? Era ele mesmo sendo pastor de ovelha, mas cheio do Espírito, escorregando a arca e dizendo: eu sei que ele pode, eu sei que ele tem, eu sei que o meu amanhã nunca definirá.
O seu hoje nunca definirá o seu amanhã. Jeremias estava no lugar pequeno, impróprio de sair alguma coisa de lá. E existem pessoas que nem tem coisa para comer nessa manhã. Olha para a sua esquerda, para a sua direita, vê uma mãe simples que nem terminou os estudos. Olha para a sua frente, vê que nem tem tanta coisa, nem tem tanto recurso para pagar um estudo para um filho e para uma filha. Ele está em Anatote, está num lugar pequeno, mas escute e leve para casa essa palavra. Deus está preparando o ambiente de choro pequeno que você mora. Sabe para quê? Porque Deus é especialista em preparar os ambientes pequenos como base, para você chegar em lugares extraordinários. Talvez hoje você não enxerga muita coisa em Anatote, porque em Anatote não pode sair coisa importante. Não pode sair um doutor, não pode sair um advogado, não pode sair um médico. Eu vim falar uma coisa de Deus nessa manhã, eu não vim falar muita coisa. Eu estou sentindo o Espírito de Deus dentro da casa. E a palavra que sai da minha boca agora é: eu estou chegando em Anatote para cuidar tudo na sua história, Jeremias. Mas eu não tenho condição. Eu estou chegando, Jeremias. Mas eu não posso. Eu estou chegando, Jeremias. Mas eu não sou. Eu ainda sou, Jeremias. Eu estou chegando, Jeremias. Esse choro, essa luta, essa dor, ela vai acabar, porque eu estou chegando em Anatote para falar cara a cara com você, Jeremias. Deus entra em Anatote, chama Jeremias. Só que tem um problema. O primeiro problema na vida de Jeremias é que ele é filho de sacerdote. Jeremias não poderia quebrar o princípio do seu pai. O sonho de Ilquias era que ele desse continuidade. Só que uma coisa é o projeto do homem, outra coisa, Adames, é o projeto de Deus. Deus chega e diz: tu vai ser meu. Mas em minha casa, depois tu cuida. Primeiro cumpre o que eu estou te chamando. Tu é meu profeta. Lá vem Jeremias, dialogando com Deus. Eu ainda sou uma criança. Eu sou inexperiente, eu não sei falar. Jeremias está mostrando para Deus a sua dificuldade. E a dificuldade de Jeremias é que ele era muito novo. Ele não se tinha condição de pregar para um povo que não dava ouvido, de pregar para um povo que não queria se arrepender, de pregar para uma nação que não tinha mais sensibilidade, que não tinha mais amor pela presença. E me deixa abrir um parêntese. Veja se não é isso que está acontecendo com a nossa geração atual. Estamos deixando a presença de lado. Estamos vivendo de qualquer forma e de qualquer maneira, e pensando que estamos vivendo avivamento. Estamos pensando que a glória às vezes está no nosso meio, mas não está. Mas Deus vai levantar uma geração de Jeremias e Anatote ainda. Eu vou repetir de novo. Deus vai levantar uma geração de Jeremias. E quem é essa geração? É a de Rio Largo, é a de Maceió, é a do estado de Alagoas, é do Brasil, para bater de frente com esse sistema que tenta parar com o fogo da igreja, para bater de frente com essa ideologia de gênero, para parar e para acabar com as famílias do Brasil e do mundo. Deus vai levantar uma nova geração em Anatote, geração que não tem beleza, geração que não tem fama, geração que não tem status, mas geração que tem ainda vida no altar, geração que não corre para os holofotes humanos, mas geração que está com o joelho dobrado pela madrugada, dizendo: Deus me levanta, Deus me usa, Deus visita. Deus vai levantar uma geração de Jeremias nessa última hora. Geração que ninguém olha, geração que ninguém vê nada, mas Deus ainda vê como o homem não vê. Deus ainda trabalha como o homem não trabalha. Deus ainda faz como o que o homem não faz. Deus vai levantar
levantar, vai levantar, vai levantar, vai levantar. Me prove que Deus vai levantar. Joel capítulo 2, versículo de número 28. E diz a Bíblia: e haverá que nos últimos dias, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Vossos jovens, vossas moças, vossos velhos terão visões e sonharão sonho. É nessa hora, é nesse dia, ei Jeremias de Deus, ei moça de Deus, o Espírito de Deus está dizendo: eu vou levantar você nessa casa simples, humilde e que ninguém olha para você ainda. Eu estou chegando aí. Ele chama e Jeremias mostra sua dificuldade. Eu sou menino ainda, eu não sei falar, eu não sei dizer palavra nenhuma. Eu sou do interior simples que ninguém me olha. Os sacerdotes da capital nunca poderão chegar dentro de Anatote. Jeremias, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Isso é terrível, presbítero Marinho, que Deus está falando. Quando Deus diz antes que eu te formasse, Deus estava dizendo para Jeremias: antes que o sol despontasse pela primeira vez no Oriente, escute, Jeremias, eu já estava lá. Antes que as aves cantassem pela primeira vez no raiar do sol, eu já estava lá. Antes, Jeremias, que o primeiro vento batesse no Oriente para o Ocidente, do Sul para o Norte, do Leste para o Oeste, eu já estava lá. Antes, Jeremias, que a tua mãe viesse a sentir enjoos e viesse a ter a notícia da sua gravidez, eu já estava lá. Antes, Jeremias, que você começasse a ser formado dentro do ventre dela, escute, eu já estava lá. Antes que chegasse o 5º mês, 6º mês, 7º mês, 8º mês, 9º mês e o dia que você nasceu, eu já estava lá. Isso era Deus dizendo: antes que o haja houvesse, eu já existia. Diz Deus em Gênesis: antes que Abraão existisse, eu já existia. Deus estava dizendo para Jeremias: eu estou lhe dando a garantia, rapaz. Eu sei o teu amanhã, o teu passado, o teu presente e o teu futuro. Eu te conheço desde o dia do teu nascimento. Eu conheço quando a tua bisavó nasceu. Eu conheço quando a tua mãe nasceu. Eu já existia quando o teu pai nasceu. E eu estou te dizendo: eu te conheço, Jeremias. Eu sei o dia que você iria derramar uma lágrima pela primeira vez. Eu sei o dia que você ia abrir a boca e ia dizer: eu quero parar. Eu já sabia, Jeremias. Eu sabia também os dias que iriam te esbofetear, que iriam olhar para você e iriam dizer que você nunca vai chegar onde eu disse que você ia chegar. Eu sabia de tudo, Jeremias. Antes que eu te formasse, rapaz, eu já estava lá. Jeremias, mais uma vez, em um diálogo com Deus, ele vai dizer: Deus, não tem condição não, de maneira nenhuma, não se tem condição. Porém o Senhor disse: não digas que tu és uma criança, porque a todos a quem eu te mandar, tu irás. Parece coisa simples, pregada por muita gente por aí, mas pare para analisar, desde o versículo 1, verso de número 5, Deus está dialogando com Jeremias.
E Deus está dizendo para Jeremias: eu sei que vai ser difícil. Porque às vezes a gente quer parar. Às vezes a gente quer abrir mão do chamado. Por quê? Porque Deus não está chamando Jeremias para ser mais um sacerdote. Deus está chamando Jeremias para ser um profeta. E quais são as tarefas de um sacerdote? É justamente cuidar das cerimônias oficiais do tabernáculo. É curar, é cuidar, é orar, é ensinar a lei, é trazer com que o povo venha para o culto e entenda que precisam participar das coisas e terem cuidado dentro do tabernáculo. Só que Deus está chamando o presbítero Marinho, Jeremias, para 9 tarefas ainda, Adames. Ele tinha apenas algumas tarefas como sacerdote. E eram tarefas simples, que estavam dentro da lei mosaica. Qual era? Cerimônias do tabernáculo. Cuidar dos leprosos. Cuidar do povo. Ensinar a lei. Aí vem Deus: você vai ser meu profeta, Jeremias. Ele tem agora 9 tarefas para cumprir. Eu já disse isso nesse altar e eu vou dizer de novo. O chamado de um profeta dói, machuca. Às vezes a gente nem é ouvido por todos. Às vezes a gente nem é abraçado por todo mundo. Às vezes a gente nem é trazido para ser visto por todos como todo mundo. Me prove. 1 Reis 17. Deus foi atrás de um homem em um ambiente desfavorável também, conhecido como Tisbe. Abra seu mapa Google agora. Procure Tisbe no seu celular. É difícil de encontrar Tisbe. Só que não existe, Adames, ambiente ocultado que Deus não possa encontrar alguém. Deus foi atrás de Elias. Elias aparece em cena. Elias está se escondendo no Querite. Elias se tornou para Acabe e Jezabel perturbador de Israel. Com medo foge para Berseba. De Berseba vai para dentro da caverna. Porque a chamada de um profeta dói, machuca. É humilhação dia após dia, noite após noite. O chamado de um profeta dói. Em 1 Samuel capítulo 8, quando vieram 2 homens aproximadamente e pediu um rei para Israel, o profeta ora e chora e diz: Senhor, o povo está rejeitando a mim e a ti. Porque ele percebeu que o sofrimento de um profeta era grande. E Deus não está chamando Jeremias para ter apenas cuidados cerimoniais. Deus não está chamando Jeremias apenas para tratar do povo, para trazer o povo para o culto. Deus está chamando Jeremias para 9 tarefas de responsabilidade. Primeira, Jeremias capítulo 1, versículo 9 ao 10. Como profeta, Jeremias iria ser destruidor e iria ser construtor. Como profeta, segunda tarefa, Jeremias capítulo 1, versículo 17 a 18. Jeremias ia ser coluna e Jeremias ia ser muro. Terceira tarefa, como profeta, Jeremias capítulo 6, versículo 17. Jeremias ia ser atalaia em Israel. Quarta tarefa, Jeremias capítulo 6, versículo 27 ao 30. Jeremias ia ser depurador justamente de metais. Quinta tarefa, Jeremias ia ser no capítulo de número 8, versículo 11, 21 e 22, ia ser médico dentro de Israel.
Sexta característica da tarefa de Jeremias como profeta. Jeremias capítulo 12, versículo 5. Ele ia ser um fundista. Capítulo 13, Jeremias ia ser pastor. Capítulo 14, capítulo 15, Jeremias ia ser um agitador. Jeremias ia ter 9 tarefas para ser efetuada dentro de Israel. E ele ainda ouve Deus dizendo que Deus ia lhe enviar. Mas tinha um sonho. Você puder dizer para quem está do seu lado aí na sua casa, diga para essa pessoa que está do seu lado, e você que está nesse culto aqui nessa manhã, olhe para ela, olhe para ele e diga: tem um sonho. Mas antes, tem Anatote. Repita de novo comigo: sonho. E diga para essa pessoa: você vai até cantar, você vai até pregar, você vai até coordenar, você vai até dirigir, mas antes tem Anatote. E o que tem Anatote? Anatote tem esquecimento. Anatote tem humilhação. Anatote tem choro. Mas não se preocupe não, porque Anatote é lugar pequeno, mas também Anatote é lugar de promessa. É nessa casa simples que Deus vai lhe levantar. É nessa família humilde que Deus vai lhe exaltar. Chega a Deus e diz: eu, Jeremias. Isso é extraordinário, porque me faz lembrar um pouco do que eu vivi e do que eu vivo hoje. Não tinha como eu estar aqui pregando hoje. Não tinha como eu rodar o estado pregando em congresso por aí. Menino pobre, que não tinha nem estudo direito. E hoje, nem precisou falar. Mas Deus ainda, presbítero Marinho, visita Anatote. Ele visita Anatote. Ele visita essa família simples que você mora. Ele visita o trabalho simples de alguém que você trabalha. Você tem até um sonho de ser, mas antes de chegar, vai ter que primeiro ficar no lugar pequeno em Anatote. Mas esse Anatote não vai durar para sempre. É uma escada. Chora na escada pequena de Anatote. Uma hora ou outra, presbítero Marinho, alguém vai te empurrar. Que foi, Jeremias? É lugar de promessa esse lugar pequeno. Lembra de Jacó? Deita a sua cabeça sobre a pedra e a faz de cabeceiro. Mas pela madrugada, na minha conjectura, os céus se abrem. Uma escada desce. Bate no chão. E diz a Bíblia: era anjo descendo. Era anjo subindo. Era anjos descendo. E era anjos subindo. Jacó se acorda. Agarra mais uma vez no anjo. Um lugar desfavorável. Um lugar decadente, no meio do mato. Aí chega o anjo e disse: me solta, Jacó. E Jacó disse: eu não te solto. Por quê? Porque eu só quero se soltar com você depois que você cumprir o que tem para cumprir neste lugar pequeno. Lembra de Samuel, capítulo 16. Passa Abinadab e Samar, todo filho de Jessé o belemita. E na minha conjectura, Samuel olhou e disse: ó Deus, acabou os jovens. Não tem mais ninguém aqui. Como é que o Senhor me trouxe para um lugar pequeno, que não tem condição de aparecer alguém, que o Senhor me disse no relatório que ia ser rei de Israel? Por mim, seria Saul, que ele tem beleza. Por
por mim, seria o cantorzão lá, a cantora lá, porque ela sabe, ele sabe. Aí abre Deus o céu. Ô Samuel, vou te ensinar de novo, rapaz. Porque no caminho, quando tu encontrou Eliabe, eu te falei, mas eu vou te dizer de novo. Pergunta se falta mais alguém nesse lugar pequeno aí. Vai, Samuel. E aí, Jessé, tem alguém? É, né? Tem. Aonde está? Está num lugar mais pequeno do que esse que você está. Aonde é? É lá no meio do pasto, no meio das ovelhas lá, ó. Ninguém está vendo, mas ele está lá cuidando da ovelha. Ninguém está vendo, mas ela está chorando lá com as ovelhas. Ninguém está vendo, mas ela está orando pelo filho que é uma ovelha. Ninguém não está vendo, mas o casamento está decaído, mas ele está lá. Ela está lá, mas está cuidando da ovelha. Deus fala do céu. Ô Samuel, manda chamar. Por quê? Porque esse lugar pequeno para Davi só serviu para ele ter estrutura para chegar em lugares extraordinários. É esse o rei, é esse o rei, é esse o rei, é esse o rei, é esse o rei de Israel. Deus chama e ele vai mostrar agora a primeira experiência. E eu termino agora. Deus disse, Jeremias, tudo que eu falar, meu filho, é eu quem vou estar falando na tua boca. Eu sei que você disse que é uma criança que não sabe nem falar, mas eu ponho garantia, as minhas palavras na tua boca. Você não precisa fazer muita coisa não, Jeremias. É só cantar que deixa que o fogo desce. É só pregar que deixa que eu cure e batizo. Eu não sei falar, sou eu, meu filho, que estou dando a garantia. Eu coloco as minhas palavras na tua boca. Enquanto você canta, eu estou entrando lá. Enquanto você canta, eu estou salvando lá. Enquanto você prega, eu estou libertando lá. Enquanto você adora, eu estou abrindo portas fechadas lá. Enquanto você não tem esperança, mas continua nos meus pés como Maria, eu estou cuidando de Lázaro lá. Ele chama, ele ordena, e agora vai dar a primeira experiência. O que tu está vendo, Jeremias? Eu estou vendo uma vara de amendoeira. É, Jeremias. E que figura é essa, presbítero Maria? Essa espécie estava representando uma figura. E essa figura era a palavra. Porque ele disse, eu velo, Jeremias, pela minha palavra. Só que Jeremias não está compreendendo. Aí vem Deus com a segunda experiência. O que tu está vendo, rapaz? Uma panela fervendo. E que figura é essa de panela, Jeremias? Sei não. Então vou dar a segunda experiência, rapaz. Daqui para frente se levantará juízo sobre esta nação, Jeremias. A Babilônia vai se levantar. Mas tem uma coisa: não despreza as minhas palavras. Porque, Deus, tenho 3 coisas para você. Cinge os teus lombos. Não pare no meio da guerra. Não pare no meio da luta. Mas de tantas experiências que Jeremias teve, entra ao capítulo 20. E Jeremias olha para Deus lá na frente, depois de ter enfrentado tantas coisas, ter visto Israel na olaria de Deus, ter tido experiências com Deus. Jeremias sai de Anatote, mas ele acaba se esquecendo de Anatote. Me prova, Elias, eu vou provar. Eu quero parar, Deus. Essa dor, essa perseguição, o povo não me escuta. O povo não me ouve. Jeremias, tu quer parar, Jeremias? Quero, Deus.
Então pode parar. Tu quer parar de pregar, Jeremias? Quero, Deus! Então pode parar. Tu quer parar de cantar, Jeremias? Quero, Deus! Pode parar. Você quer parar de coordenar, de pastorear, de dirigir? Quero. Então pode parar. Mas antes de você parar, deixa eu fazer uma retrospectiva na tua mente. Que eu acho que tu se esqueceu de um lugar. Que eu acho que o teu sonho era só ser sacerdote. E eu acho que tu se esqueceu dos degraus que tu alcançou para chegar onde está, né? Vou te lembrar. Lembra quem foi que entrou naquele lugarzinho pequeno? Fui eu, Jeremias. Lembra que ninguém olhava para Anatote, mas eu olhei, Jeremias. Lembra que antes de você chegar, foi eu quem determinei as palavras que você iria falar, Jeremias. Se você quiser parar, pode parar. Se você quiser abrir mão do chamado, possa abrir. Se você quiser desistir, por ninguém querer lhe ouvir, querer lhe parar para escutar, pode parar. Mas escute. Quer parar? Quer desistir? Quer retroceder? Eu parei de pensar agora, Deus. Eu me lembrei de Anatote. Foi! E aí? Eu me lembrei que as tuas palavras, ela queima como fogo abrasador dentro do meu coração e não dá para parar. É da mesma maneira de você nessa manhã. Saiu de Anatote, teve um sonho e chegou onde Deus queria. E agora você quer parar? Agora você quer desistir? Você já percebeu que tantas das vezes você tentou parar de pregar? Porque isso é natural a gente pensar em desistir. Isso é natural, humano, a gente pensar em abandonar e chutar o pau da barraca. Isso é normal. Só que se lembre de onde Deus lhe tirou, de onde Deus lhe arrancou, de onde Deus lhe salvou. Não é hora de você parar, Jeremias. Você saiu de Anatote. Israel só depende de você e de mais ninguém. Eu quero saber onde está a primeira vida para Jesus nessa manhã. Você saiu de Anatote. Deus lhe deu experiência. E hoje Deus está lhe perguntando: por que você quer parar, Jeremias? E eu louvo a Deus pela oportunidade nessa manhã. Onde está a primeira vida para Jesus nessa manhã? Eu sei que as lutas da vida, eu sei que as afrontas, eu sei que os problemas e a crise existencial está fazendo muita gente querer parar, querer desistir. Eu não estou fazendo aqui um convite emocional para você chorar e escrever apenas. Eu quero que você se decida, que você lembre de onde Deus lhe tirou, que você pare para pensar o preço do Calvário, que você lembre que as 14 esquinas que Jesus percorreu para chegar até a cruz não foi por qualquer pessoa, e nós não fomos comprados por outra coisa, foi o preço de sangue. E você não pode parar. Esse fogo que queimava dentro de Jeremias é um retrato do Espírito Santo. Lembra de Atos? E cumprindo-se o dia de Pentecostes, desceu do céu um som como de fogo. O fogo que queima dentro de você e que não lhe faz parar, não é fogo de baixo, é fogo do Espírito que vem de cima. Sabe por que você ainda não parou, não desistiu? Porque é difícil viver no tempo que a gente vive hoje. Tanta loucura. E mesmo assim você está perseverando. Quero convidar a primeira vida nessa manhã. Venha para Jesus nessa manhã. Digite aí: eu quero voltar para Anatote hoje. Mas é pequeno, Elias. Mas é nesse ambiente pequeno que Deus prepara ambiente de promessa para a tua vida e para a tua história. E eu agradeço a Deus pela oportunidade em nome de Jesus, presbítero Marinho.